Sim. Alô, som. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta data, 2 de janeiro de 2026, estamos começando mais um ano. Algumas pessoas podem dizer assim, mas 2 de janeiro, com essa chuva, com palestra, tem uma máxima no mundo do circo que diz que o espetáculo não pode parar. Quando nós consideramos as muitas tarefas do mundo espiritual, quando nós consideramos todas as atividades que não param, seja Natal, Ano Novo, etc., nós temos que continuar, não é? A gente sempre precisa estar em atividade. Claro, um pouco mais reduzido, com menos trabalhadores, é compreensível, é natural, mas as atividades têm que continuar, particularmente a palestra pública, ainda que fosse dia 1 de janeiro, ainda que fosse dia 25 de dezembro, nós teríamos a atividade normalmente, tá certo? Até porque não só as pessoas que vieram e merecem a nossa consideração, mas também as pessoas que nos acompanham pelo canal, que toda sexta-feira estão aguardando ali uma palestra nova, tá certo? Vamos então fazer a nossa prece e vamos para o tema de hoje. Convidamos a todos à oração. O momento que podemos dizer ser solene, pessoal, íntimo, reservado, no qual conversamos com Deus. A oração, este diálogo criatura-criador, reservado no nosso quarto, sozinhos, com mais pessoas, num templo religioso como este, em casa, fora de casa, em qualquer lugar, sempre que com fé, com verdade no coração, com sinceridade nos conectamos ao mais alto, recebemos uma resposta. Ainda que a resposta, num primeiro momento, seja apenas a acolhida, seja apenas o amparo, sem que o problema se resolva mais rapidamente. Todavia, nenhuma prece, nenhuma oração fica sem resposta. E aqui hoje, na primeira prece de 2026, nós pedimos aos benfeitores espirituais, aos dirigentes desta casa, que essa casa possa continuar produzindo, que essa casa possa cumprir com a sua missão, a qual foi designada, que essa casa, a primeira da cidade de Votuporanga, possa continuar cumprindo com a sua tarefa maior de trazer o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Que essa casa possa continuar iluminando consciências, libertando almas, orientando, consolando, oferecendo o pão que alimenta a matéria, mas principalmente o pão que alimenta o espírito. Que outros tantos estudos, outras tantas palestras, outras tantas evangelizações, outras tantas sessões, outros tantos almoços, outros tantos empamedes possam ser, pelo caminho de Damasco, realizados. Que nesse momento tenhamos esta reverência, ainda que o ano novo, o ano velho, é apenas algo restrito ao calendário humano terreno, usamos como simbologia de um novo ano que começa, de novas atividades que são criadas e outras tantas que se mantêm, porque há a necessidade. E nós, que fazemos parte desta casa, desta instituição, cada qual com a sua tarefa possa cumprir com o seu dever,
cumprir com aquilo que está na programação, para podermos corresponder à expectativa do mundo espiritual. E que esse mundo espiritual, representado pelos Espíritos amigos, em nome de Jesus, possa nos abençoar, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos, na noite de hoje, iniciar um estudo que vai se desdobrar num segundo estudo. A nossa intenção nesta noite é ressaltar e exaltar o Livro dos Espíritos. Vamos desenvolver o tema Pergunte ao Livro dos Espíritos. Porque entendemos que, embora ele tenha sido lançado em 1857, ele traz respostas extremamente atuais para os problemas que vivemos hoje. Seja no campo científico, filosófico, moral, nós vamos encontrar sempre no Livro dos Espíritos, evidentemente, nas outras obras que compõem o Pentateuco, mais a Revista Espírita, muitas outras tantas respostas. Mas na noite de hoje, como na próxima noite de sexta-feira que vem, o nosso desejo é trabalhar com vocês o quanto deveremos continuar estudando o Livro dos Espíritos. Para nós médiuns trabalhadores espíritas, lembrando Caibar Schutel, na sua mensagem que nos trouxe no nosso Impamed, também o estudo do Livro dos Médiuns, que nos traz excepcionais referências sobre temas que se reportam à mediunidade, à obsessão, à evocação, à influência moral do médium, à formação do médium e tantos outros assuntos que ali a obra nos traz. Então vamos, de maneira bem objetiva, bem simples, mas cuidadosa, elaborar algumas perguntas e buscar a resposta no Livro dos Espíritos. Essa é a ideia. Por exemplo, poderíamos perguntar assim: por que é que Deus não acelera o processo de transição planetária? A gente está ouvindo falar dessa transição planetária há um tempão. Porque estamos na transição planetária, Tudo isso que está acontecendo é por ocasião da transição planetária. E a gente já vem sofrendo aí, lutando um bocado, não é? E parece que essa transição não acaba nunca. Então, por que Deus não acelera o processo? Muito bem. Nós já devemos ter feito essa pergunta pelo menos uma vez, não é? O Livro dos Espíritos, ele já tratou dessa questão, na pergunta 781, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se o homem, se o ser humano, se nós encarnados, nós temos o poder de deter a marcha do progresso. E os espíritos responderam a Allan Kardec que deter não, mas o homem, o encarnado, pode atravancá-lo muitas vezes. Atravancar é atrasar. Atravancar é criar um problema para que o processo aconteça. Quando nós falamos do livre-arbítrio, precisamos considerar também o livre-arbítrio em termos coletivos. Não há como Deus acelerar o processo de transição planetária, porque ao longo do tempo, dos séculos, o próprio homem, por ainda manter uma certa ignorância, algumas vezes voluntária, do funcionamento das leis de Deus, tem atravancado o processo evolutivo do planeta. Pensemos bem nessa palavra que os espíritos usaram: atravancar, atrasar, complicar. Vejamos bem, pensemos quanto um Nicolás Maduro, com o seu poder ditatorial, atravanca a evolução da sociedade. Como, por exemplo, um outro regime ditatorial de uma Coreia do Norte atravanca, atrasa o processo evolutivo da humanidade. Quanto uma guerra Rússia-Ucrânia
que estamos aí vendo essa guerra há tanto tempo que não tem fim, se fala em paz, mas a guerra continua, quanto isto atravanca a evolução do planeta. Fora as muitas guerras civis que acontecem ao redor de todo o mundo. Tudo isto atravanca a evolução do planeta. Se nós formos falar do Brasil, quanto os nossos políticos, com raras exceções, atravancam a evolução do planeta. Se você deixar de lado as raras exceções, nós temos 3 tipos de políticos no Brasil atrasando a nossa vida. E eu não falo de presidente de república, de governador, falo de deputados, falo de senadores, aqueles que verdadeiramente deveriam representar o povo. Então você tem um político que não está nem aí para você. O importante para ele é receber o salário que ele estará recebendo durante 4 anos que foi eleito. E o povo que se lasque. Esse nós não podemos contar. Aí você tem um político que, além de estar interessado no seu salário, ele também é desonesto. E sempre que ele precisa fazer uma votação para este tema ou aquele tema, ele vai perguntar: e quanto é que eu vou levar por fora? Para eu votar aí nesse projeto, eu vou receber quanto? E nós também não podemos contar com esse político. Como nós não podemos contar com um terceiro tipo, que é aquele que até assim se esforça para ser honesto. Mas desculpem, vou usar uma expressão vulgar. Como tem o rabo preso, sempre que ele ameaça fazer o que é certo, alguém vai dizer: olha só, se você não votar desse jeito, nós vamos desengavetar aquele processo seu que está lá esquecido, lembra? E é na mão desses políticos que nós estamos atravancando o processo evolutivo do nosso querido Brasil. E por essas razões todas, então, não há como Deus acelerar o processo. Embora o próprio livro dos Espíritos nos ensine que em alguns períodos da humanidade, quando a própria humanidade demora para evoluir, a própria lei da vida causa transtornos os mais variados para que o homem desperte. Fora isso, nós estamos caminhando nesta velocidade, atravancando a evolução do planeta. Então, paciência, não é com Deus, é com a sociedade, é com a humanidade. Poderíamos fazer, e provavelmente muitos de nós já fizemos essa segunda pergunta: os obsessores comuns, esses obsessores, entre aspas, amigáveis, eles são tão perigosos quanto os outros obsessores? Sim, essa pergunta também já foi tratada no Livro dos Espíritos, na questão 567, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os espíritos se ocupam do nosso dia a dia, se os espíritos eles ficam misturados com a gente, ocupando-se das nossas ocupações. E os espíritos dizem ao codificador que sim, os vulgares, os inferiores podem ficar e podem nos causar problemas. Eu me lembro de um atendimento que nós fizemos a uma jovem senhora e ela dizia assim na sua reclamação: olha, eu não entendo o que acontece, porque quando eu vou dormir com meu marido, mesmo não sendo o dia da gente ter intimidade, ou quando tem intimidade, parece que tem uma força, parece que tem uma cerca, parece que tem um muro ali na cama, e pior, parece que essa energia me empurra para fora da cama. Parece que tem alguém ali não querendo que eu durma com ele. E aí a gente fez uma rápida investigação, não foi muito difícil de descobrir. Digamos assim que o homem em questão, o marido em questão, tinha o hábito de aventuras, dessas aventuras masculinas. E uma dessas aventuras, ele encontrou um espírito feminino que gostou dele. E gostando dele, o acompanhou até em casa. E gostando da casa dele, resolveu ficar. E digamos assim que era um espírito feminino muito ciumento. Então deitava o marido, deitava a esposa e o espírito deitava no meio. E meio que chutava mesmo, fisicamente falando, chutava.
A mulher, claro, não entendia o processo, não via o espírito natural, dizia isso: eu não sei, parece que tem uma energia que quer me jogar fora da cama. Né? O chute do espírito feminino que havia gostado de estar ali e havia decidido permanecer. Então, é o que os espíritos disseram a Kardec: os vulgares, os inferiores, eles estarão se misturando conosco e nos influenciando, ainda que não sejam espíritos perigosos, obsessores temidos, a depender da circunstância, a depender do quadro, a depender do espírito, podem nos trazer algumas dores de cabeça. Mas isso está lá na questão 567. E eu recomendo que a gente volte a pesquisar todas as questões que nós estamos citando aqui, até para fazermos uma conferência. Uma outra pergunta muito interessante. Essa nós temos até um livro que trata desse assunto. E se eu não quiser melhorar, e se eu não quiser evoluir, e se eu achar que está bom como está, eu não quero melhorar, eu posso ou não posso? Já que eu tenho um livre-arbítrio, eu posso. Nós tivemos um livro que foi escrito pela equipe espiritual do Caminho de Damasco, Evoluir dá Trabalho. E se eu não quiser? E todo o livro faz uma abordagem do processo evolutivo que nós estamos submetidos. Mas nem precisava do livro, porque lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 333, Allan Kardec trata dessa questão. Ele faz mais ou menos essa pergunta, usando outras palavras. Allan Kardec pergunta mais ou menos isso: olha, quando um espírito está satisfeito com o seu progresso, quando o espírito está se sentindo bem na evolução que está, ele não pode, e aí preste atenção na palavra que Allan Kardec usou, ele não pode permanecer nessa posição evolutiva indefinidamente. Indefinidamente. E os espíritos respondem: indefinidamente não, porque o progresso é para todos, e todos os espíritos, mais cedo ou mais tarde, sentem a necessidade de evoluir. Todos os espíritos. Então, o espírito pode, não tendo a compreensão da importância que é o seu crescimento espiritual, e nós aprendemos isso já na doutrina, ele pode estacionar. Quando nós vamos ver lá no livro Libertação, André Luiz visitando a cidade dos gregorianos, lá conversando com Gregório, que era assim, tipo do prefeito da cidade. O nome desse capítulo é Uma Cidade Estranha. Nós vamos ver que ele está ali há centenas de anos. Ele havia sido padre em encarnações passadas, e estava ali no comando da cidade. Se não me falha a memória, corrigindo a informação, Gregório havia sido papa. Ele havia sido papa em uma das encarnações. Estava ali no comando da cidade, há séculos, se negando a evoluir. Então, o espírito, fazendo uso do seu livre-arbítrio, ele realmente pode estacionar por um tempo muito longo, mas haverá um momento, e é isso que os espíritos dizem a Kardec na resposta de 333, haverá um momento em que o espírito precisa sair daquela condição e ele vai sentir a necessidade de evoluir. E se ele não sentir, como é que faz? Pela força das próprias leis. É igual quando falamos de reencarnação. Como antigamente, antes do Espiritismo, antes de 1857, as pessoas não acreditavam na sobrevivência da alma. Como é que se programava a reencarnação? Os católicos, né, os cristãos que desencarnavam, alguns deles, como é que eles programavam a própria encarnação? Muitas vezes isso acontecia pela força da lei. A força da lei impunha ao espírito a necessidade de reencarnar, sem o conhecimento do processo. O que acontece com muita gente ainda hoje. Com menos, mas ainda acontece. Vamos lá para a próxima pergunta. Por que nós temos a impressão, muitas vezes, que o mal está vencendo o bem? Não dá essa impressão, às vezes? Dá, não dá? De uns tempos para cá, a gente só tem perdido batalha, não é? Dá até para desanimar. Isso foi perguntado, mais ou menos isso foi perguntado na questão 932, quando Allan Kardec pergunta assim: por que nós temos a impressão que os maus
influenciam mais que os bons? E eles respondem a Kardec: porque os bons são tímidos. Ele diz assim: os maus são ousados, os bons são tímidos. Ele diz mais: os bons são fracos. São fracos. Por isso que aparentemente, muitas vezes de forma concreta, o mal prevalece. Sintetizando, é que nós que nos colocamos como os bons da história, não somos tão bons assim. É que nós que nos colocamos como aqueles que estão do lado da luz, não estamos tão iluminados assim. É que nós que nos colocamos do lado de Jesus, temos um pezinho lá nas trevas. E aí então a gente não consegue muita coisa. Fica prevalecendo aquela hipnose coletiva. Eu vou falar, vão dizer que é implicância minha, mas juro que não é. Vocês acreditam que agora, dia 12, vai começar o BBB 26? Que é uma maravilha para a rede de TV que o apresenta. O que é pior? O que é pior disso? Não é o fato de você ter um programa tão ruim, tão medíocre, tão horroroso ao ar durante 26 anos. O que é chocante e impactante é que nenhuma televisão, aberta ou fechada, apresenta um programa que não dê audiência. Então é evidente que se um canal de televisão continua apresentando um programa, uma série, um filme, seja o que for, ruim, é porque há muitas pessoas que continuam assistindo. E aí a gente tem que voltar àquele velho slogan. Infelizmente, você dá pão e circo, todo mundo fica anestesiado, preocupado com o time do coração, preocupado com a novela das 9, preocupados com quem vai ganhar o BBB, se bem que ontem estavam muitos preocupados se ia ganhar na mega da virada, né? Eu vou repetir o que eu venho repetindo durante anos e anos e anos. Espírita não ganha na loteria. Não adianta jogar. Vocês vão jogar dinheiro fora. Porque 99% de vocês espíritas já tiveram muito dinheiro e fizeram muita bobagem. Pare de jogar, você não vai ganhar. Não vai ganhar. Nem que transfira o sorteio para outro dia. Nem assim você ganha. O destino deu até a força para você. Vamos deixar para outro dia, quem sabe. Não resolveu. Então, assim, brincadeiras à parte, é isso que nós temos. Falta em nós, muitas vezes, essa maior coragem. A gente não pode esquecer que quando você lê qualquer livro, desde André Luiz até essas obras mais recentes, de espíritos, e vários espíritos diferentes, a gente observa que os benfeitores, vou usar uma expressão vulgar, no combate às trevas, pegam no pesado. Vamos orar. Vamos vibrar. Olha, não se ganha do mal só orando não, gente. Não se ganha do mal só vibrando não. Lá quando os espíritos tentavam invadir lá a cidade, nosso lar, o que eles faziam para defender a cidade? Ficavam orando? Não, eles pegavam armas, está lá no livro, pegavam armas e atiravam. Atiravam nos espíritos que tentavam invadir. Atiravam. Atiravam. Quando você lê nos livros os resgates que acontecem nas regiões mais trevosas, muitas vezes eles entram em luta corporal. Entram em pântanos de densidade gigantesca, enfrentam espíritos inteligentes, estrategistas, e os benfeitores também têm que usar da estratégia, etc. e tal. Ora, por quê? Porque como o reino de Deus ainda não é desse mundo, como asseverou Jesus, a gente tem que reconhecer, o mal ainda
ainda é predominante em muitas dimensões próximas da Terra, inclusive na Terra. Inclusive na Terra. A gente percebe isso claramente. E muitas das vezes nós nos limitamos lá à oração, à prece e não vamos para a batalha, não vamos para o combate. E aí então vai ficar muito difícil. Vamos para a próxima. Os obsessores apenas se aproveitam das situações ou eles também podem criar situações para nos afetar, para nos prejudicar? Essa questão também já foi feita aos benfeitores por Allan Kardec na pergunta 472. E a pergunta é exatamente essa: se os espíritos inferiores, se os obsessores, criam os problemas ou eles se aproveitam dos problemas que existem? E não, eles criam sim os problemas. Eles podem criar, claro que com a nossa participação, mas eles podem criar uma série de situações. Eu já vi situações em que as trevas encaminharam cuidadosamente, com todo carinho, assim, num pacote embrulhado de presente, determinado médium para determinada instituição espírita, porque sabiam que o médium ali iria criar um problema tão grande que poderia fechar a instituição. Então eles fazem acordo. Se você é uma pessoa esquecida, eles podem usar o teu esquecimento para fazer você esquecer de calibrar o pneu do seu carro, para que eles possam, quem sabe, causar um acidente na hora que você estiver na rodovia. Então, os espíritos inferiores, eles não apenas se aproveitam das situações que existem, isto também, mas eles podem, com a nossa participação, tentar criar as situações as mais variadas possíveis. Eu já vi. Então, vamos imaginar, eu sou um obsessor que quero atacar a Célia, quero derrubar a Célia, quero impedir que a Célia trabalhe, mas eu não estou conseguindo. Ela está se defendendo bem, sempre conectada, sempre orando, sempre trabalhando, não estou conseguindo. Aí eu faço para dar um exemplo, eu faço uma reunião com um camarada meu, outro obsessor, de uma estirpe maior, e digo assim, ó, dá um palpite aí para mim, aqui a Célia não estou conseguindo nada. Como é que eu faço? Vou desistir. O camarada vai dizer assim, não, desiste não. Ó, eu conheço um obsessor, assim, de 300 anos atrás, é meu amigo. Ele tem um ódio da Célia, porque há 300 anos atrás a Célia fez muito mal para ele. Eu vou conversar com ele, vou dizer que você está precisando de ajuda, você paga um negocinho para ele vem te ajudar. Porque, inclusive, ele conhece os podres da Célia. Sério? Deixa comigo. Aí o cara vai lá, conversa com o outro lá, digo, ó, quer ganhar um negocinho aí? E esse negocinho pode ser um monte de coisa, né? E aí, eu aqui, o obsessor que não estava dando conta, tenho o apoio desse outro obsessor, que me traz a ficha completa da Célia, de experiências que ela viveu em outras existências que eu não tenho, nós unimos força e quem sabe aí conseguimos. Né? E a gente fica achando que os obsessores não podem nada. Pode muito. Eles não podem nada se nós fôssemos mais vigilantes, se nós amássemos mais, se nós fizéssemos mais a caridade, estava tranquilo. Mas como a gente não é nada disso, então aí a gente corre risco. Certo? Próximo. Tem coisa que a gente sofre sem merecer. Como entender isso? Não tem não. Você pode até não aceitar. É outra história. Eu posso não aceitar o sofrimento que eu estou passando. Né? Às vezes eu estou passando um sofrimento que eu não posso, eu não quero, eu não dou conta de aceitar. Porque ó, a gente tem que pensar assim, ó, o que é mais importante? A realidade ou a verdade? O que é mais importante? A realidade ou a verdade? Mas não é a mesma coisa? Não necessariamente. A realidade é como o fato aconteceu. A verdade é aquilo que eu introjetei de acordo com o meu filtro emocional perante aquilo que eu vivi. Então, a realidade pode não representar a verdade para mim. Quer ver um exemplo bobo? Pega dois casais conversando, 30 anos de casado.
Aí o marido diz assim, lembra bem aquela vez que nós andamos na roda gigante, que legal que foi, aquela roda gigante, acabou a energia, a gente ficou lá em cima, sozinho, lembra que legal? Aí a mulher olha, não foi nada disso, não. Legal? Eu gritei, quase caí lá de cima, quase me deu um infarto, briguei com você, saí xingando. Eu lembro que eu nem queria montar naquela roda gigante. Quer dizer, a realidade acabou a energia, eles estavam na roda gigante. Agora, a verdade tem diferença para os dois. Por quê? Porque a verdade, ela depende desta questão emocional. Por isso que a nossa memória, ela não é algo absoluto. A nossa memória tem a ver com as nossas recordações de acordo com a influência emocional daquilo que foi vivido. E pode não ter o mesmo significado para duas pessoas que viveram a mesma experiência, que viveram a mesma realidade, podem ter dificuldade em enxergar a mesma verdade, por conta do filtro emocional de cada um, certo? Então, assim, é preciso que a gente pense dentro dessa dinâmica. Allan Kardec perguntou sobre isso, na questão 851. Na questão 851, Kardec está tratando de fatalidade. Se existe uma fatalidade nos acontecimentos da vida. E os Espíritos dizem que sim, se você considerar que muita experiência que você vive, você escolheu antes de reencarnar. Então tem uma fatalidade, porque você escolheu. Aí alguém vai dizer assim, não, mas tem coisa que eu não escolhi. Eu tenho certeza que eu estou passando uns negócios da minha vida, eu não escolhi, escolheu. Não, eu não escolhi, escolheu. Só que com uma diferença, você escolheu de forma inconsciente. O que é escolher de forma inconsciente? É quando você atrai a situação. Pela própria lei que rege a vida, você escolheu. Se você matou uma pessoa, dá um exemplo. Você matou uma pessoa, você tirou a vida de uma pessoa. Você pode até não escolher querer ter essa pessoa no seu ciclo familiar. Mas aquele espírito, ele vai ser atraído para o seu ciclo familiar, para que você possa resolver essa questão. Você escolheu. Você não escolheu diretamente. Você não disse assim, não, aquela pessoa que eu tirei a vida, poxa vida, eu estou arrependido. Deixa ele voltar como meu filho para eu arrumar a situação. Não, essa escolha você não fez realmente, consciente. Só que à medida que você tirou a vida da outra pessoa, você se amarrou nessa pessoa. Você conectou-se a essa situação. Então, a própria vida vai se encarregar dessa pessoa voltar para perto de você. Então, você escolheu, é o que está lá na resposta da pergunta 851. Vamos para mais uma. Todos os casos em que o espírito está sofrendo no umbral, basta ele se arrepender para ser socorrido? Mais ou menos. Não é isso que está escrito na resposta da pergunta 1008 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se a extinção do sofrimento depende da vontade do espírito. E os benfeitores explicam que não só isso, que em alguns casos a própria lei vai impor que ele permaneça num sofrimento mais longo, ainda que ele tenha se arrependido. Se não me falha a memória, o livro é o Batalha Final, eu não tenho certeza. Quando os benfeitores estão descendo vibratoriamente para ajudar um espírito em determinada região, eles passam por um local em que há um político desencarnado sendo julgado pelos espíritos das trevas. Na época, eu vi quem era o político, os espíritos me informaram, mas não deixaram pôr no livro, não era para pôr o nome do político, por motivos óbvios, né? Claro, é evidente que não, né? E assim, eles passaram por ali, e o político desencarnado, o espírito, estava sendo torturado. E alguém da equipe disse assim, olha, não dá para a gente parar, não dá para a gente socorrer, não dá para a gente ajudar. E o benfeitor disse, olha, primeiro nós não estamos nessa tarefa. Há outros espíritos que cuidam disso. Se eles não estão fazendo nada, nós não podemos nos intrometer. Em segundo lugar, ele está colhendo o que semeou. Neste momento, é a experiência que ele precisa viver. E eles passam, e o político lá, o espírito desencarnado, implorando para não ser torturado, aquela coisa toda, continuam fazendo a mesma coisa e a equipe continua o resgate que iam fazer e não interferem
na questão, né? Então, vamos pensar assim, ó, a misericórdia divina, ela existe em tempo integral. Ninguém está sem a proteção divina. E aí você recebe, às vezes, numa sessão mediúnica, um espírito que incorpora no médium, que está há 50 anos preso numa caverna, numa região do umbral. Aí você diz assim, rapaz, mas para esse espírito está 50 anos preso numa caverna, no umbral, onde é que está a misericórdia divina? Mas não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta é outra. O que será que esse espírito fez? O que será que ele continua vibrando para ainda merecer estar onde ele está? Ou ter merecido, ter a necessidade de ficar até aquele momento. Então não é que a misericórdia não alcance, é que a gente tem uma dificuldade enorme em compreender determinadas situações que a vida nos impõe. Pode parecer que não, mas as situações, elas são para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Outro dia eu estava contemplando a minha mãe, que está muito debilitada, muito fraca, muito magra, e eu sofrendo muito, claro, naturalmente, e eu pensei assim, não disse nada, só pensei, puxa, até quando, não é? Até quando? Porque a depender da enfermidade que a pessoa desenvolve, física ou mental, esse último estágio da vida física é muito sofrido. A depender de como vai a vida, né? Há pessoas que quando chegam na terceira idade, é uma luta enorme, é uma luta difícil, né? Que pode desenvolver os mais variados problemas. E contemplando a minha mãe, eu pensei assim, até quando? E eu não completei o raciocínio. Dona Benedita disse assim, não questione, acredite, é para o bem dela. E quando eu ia formular outra pergunta, para o bem, meio que assim, duvidando da afirmação, ela disse assim, ela não quer reencontrar seu pai quando desencarnar, então é melhor expurgar tudo que tem que expurgar agora. É melhor limpar tudo que tem que limpar agora. É melhor pagar tudo que tem que pagar agora, porque quando desencarnar, o espírito estará leve. E aí poderá atingir o objetivo que deseja. Isso quer dizer que não tem nada fora de lugar, a não ser nós. A não ser nós. Tudo está dentro do lugar. Ah, mas eu não aceito. Ok, é direito seu. Eu também não aceito um monte de coisa. Aí a gente fica brigando com a vida, né? Vai ficar lá dando murro em ponta de faca, porque se você não aceitar, Deus não está nem aí, meu filho. A vida vai continuar como é, né? Deus não vai mudar, entendeu? Então, assim, a gente é que sofre mais, mas a gente tem o direito de não conseguir aceitar. Vamos para a próxima. Ah, essa eu já respondi. De que vale a gente se arrepender nessa vida quando a gente já está velhinho? De que vale se arrepender nessa vida quando a gente já está velhinho? Pois é. Pergunta 992 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec trata dessa questão. E os espíritos explicam assim para ele, olha, se arrepender durante a vida física tem muitas vantagens. Porque primeiro, você já toma uma consciência mais ampla antes de desencarnar. Você já vai evitar um monte de perturbação. Segundo, você acaba se arrependendo antes de ir para o mundo espiritual. Porque se arrepender lá é muito mais complicado que se arrepender aqui. E terceiro, se você tiver um pouquinho de tempo, você consegue consertar muita coisa que você fez. Olha que legal. Então vale a pena. Vale a pena, ainda que a gente esteja no leito de morte, o arrependimento sincero. Porque a gente conseguirá, mesmo que não tenhamos tempo para consertar, mas a gente terá uma paz de espírito de ter tido o entendimento. A paz de espírito que não nos livra dos resultados daquilo que nós construímos.
Por isso que é muito delicado você dar algumas informações quando a pessoa pergunta assim: o meu pai que morreu está bem? Então, está bem sob qual perspectiva? Você está perguntando se ele está bem de não ter ido para o umbral? Se ele está bem de não ter ficado preso aqui à terra? Ou se ele está bem com a consciência tranquila de não ter sofrido lá os resultados de uma vida mal vivida? Porque é uma pergunta que você pode responder de várias formas diferentes. A pessoa pode, o espírito pode estar bem, no sentido que não ficou no umbral. Mas pode estar muito mal, no sentido que o peso da consciência, dos erros cometidos, está lhe atormentando. Esse espírito está bem ou está mal? Está os dois. Está bem em relação a um aspecto, mas está mal em relação a outro aspecto. Deu para compreender? Então, assim, a gente precisa ter essa percepção, esse entendimento, porque o espírito está bem, mas ele está lá nas suas lutas. Eu já tive informação várias vezes do meu pai assistindo palestra, do meu pai indo para a Bahia quando eu vou, inclusive em caravanas aqui do Caminho de Damasco. A equipe daqui costuma ir para Ilhéus quando nós estamos lá. Ele está bem, entre amigos, entre benfeitores, em companhia da Dona Benedita, em companhia do seu Zé de Moraes, está bem. Mas ele está bem com ele mesmo? Mas aí só ele pode responder, né? Do que deixou de fazer, do que fez e não devia, aí é um problema dele. Que aí às vezes a gente não tem acesso a essas questões, porque é de fora o íntimo. Então eu posso estar bem, mas estando bem eu posso estar mal. Essa aqui é boa. Não aguento mais meu obsessor. Como é que eu me livro dele? Você vê que já tão íntimo, né? Não aguento mais o meu, é meu. Né? É meu obsessor, né? Igual a pessoa diz, meu câncer, minha doença. A pessoa se apega tanto que é dela, né? Como eu me livro do meu obsessor? Isso aí já foi respondido também, lá na resposta da pergunta 478. Quando Allan Kardec fala das pessoas que são boas, mas mesmo assim são assediadas por espíritos inferiores, ele termina a pergunta indagando: como é que a gente faz para se livrar delas? E eles respondem, na resposta da 478, 3 itens. Esgotar a paciência do obsessor. Tem alguma coisa errada acontecendo, né? Porque é o contrário que acontece, não é? Geralmente é a nossa paciência que se esgota com a presença do obsessor, né? Deveria ser o contrário. Tanto o obsessor me azucrinar, eu perdi a paciência, xinguei e briguei. Não, então, os espíritos dizem assim, esgotar a paciência dele. Segundo item, não levar em conta a sugestão que ele está dando. Está lá falando, deixa eu falar. Mas tem um obsessor azucrinando que eu não ir no centro hoje. E você quer ir? Eu quero. Então deixa ele falar. Por que você vai dar ouvidos para ele? Você vai prestar atenção nele para quê? Nossa, mas tem um obsessor aqui, fazendo de tudo para eu brigar com meu marido. E você está afim de brigar? Não, claro que não. Então, criatura, deixa ele falar. Você está prestando atenção nele para quê? Deixa ele falar. Fica ali, não é? Então, a gente vem para o centro, nem sempre a gente vem em boa companhia. Às vezes a gente vem para o centro, está um obsessor no banco de trás do carro, atazanando assim, falando. Sabe o que você faz? Convida ele para entrar. Diz, meu irmão, não adianta você ficar falando, eu vou ir. A hora que a gente chegar, se você quiser entrar e eles deixar, você entra. Se você não quiser entrar, você espera no carro. Mas eu vou sair tão bem do centro, que a hora que eu entrar no carro, eu vou estar tão insuportavelmente iluminado que você vai querer sair. Quando você conseguir dizer isso para o seu obsessor, que legal, eu vou repetir. Quem sabe vocês conseguem fazer isso hoje, olha como está no carro. Você entra, mesmo que você não veja, mas você sabe que ele está ali. Você diz, olha, eu estou tão insuportavelmente iluminado que você vai ter que cair fora, porque eles não suportam a luz, né? Agora, se não estiver iluminado, o problema é seu. E o último item, mostrar a ele que ele está perdendo tempo. Mostrar a ele que ele está perdendo tempo. Que é uma qualidade que a gente deveria ter, principalmente no cumprimento do nosso dever. Nós vamos fazer, nós vamos realizar, né? Essa coisa do comprometimento, salvo exceções de problema de saúde, de trabalho profissional, de viagem, que aí é outra coisa, o nosso comprometimento deveria ser esse.
Olha, vou dar um exemplo bobo, mas sério. Pode ter 10 obsessores. Pode estar chovendo, pode estar caindo neve, pode ter acabado a energia. No domingo às 19h30 eu vou estar aqui para fazer a live. Com exceção de quando os espíritos me autorizam faltar porque eu estou viajando. E aí não tem jeito. Eu não consigo ainda estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu vou estar lá. Essa deve ser a nossa percepção. E deixa o obsessor lá sozinho. Ó, estou acabando já. Também, meu tempo também já está acabando. Macumba pega? A gente tem que tomar cuidado, viu? Lá na resposta da pergunta 549, Kardec não pergunta de macumba. Na 549, ele pergunta assim, olha, existem pactos? Existem pactos? E aí muita gente se confunde, porque eles começam dizendo, não. Existem pactos? Uma pessoa pode fazer um pacto para prejudicar outra pessoa? Não. Ah, então não. Não, pera. Não, vírgula. Mas existe a natureza má do encarnado, que sintoniza com a natureza má dos espíritos. Aí sim. Então tem. Então tem, né? Mas não se preocupe, não. Não se preocupe. Você provavelmente não vai ser vítima de nenhuma macumba. Porque normalmente o espírita é tão ruim, mas tão ruim, que ele já é macumbado por natureza. É verdade, é verdade. A gente já se macumba sozinho. E a última pergunta de hoje, então fizemos hoje 11 perguntas e vamos fazer mais 10 na próxima sexta-feira. Se eu já estou idoso, não é meu caso, é o caso de muitos de vocês aqui. Se eu já estou idoso, cansado, eu não poderia parar de trabalhar no bem? Muito bem. Lá na resposta da pergunta 683, olha que legal, os espíritos são máximos, né? Kardec pergunta mais ou menos isso. Olha, mas a pessoa ela tem que trabalhar até quando? Ela não tem o direito de descansar? Resposta dos espíritos. A pessoa deve trabalhar até o limite das suas forças. Contudo, Deus deixa o homem livre. Vocês entenderam essa resposta? O homem deve trabalhar até o limite das suas forças. Contudo, Deus deixou o homem livre. Ele está dizendo assim, ó, filho, você está com 90 anos, você está aguentando? Vai trabalhar. Vai servir o próximo. Eu estou aposentado. Melhor ainda, quem está aposentado tem mais tempo para fazer o bem. Quem está aposentado tem mais tempo para fazer a caridade. Ah, eu trabalho só 6 horas por dia. Nossa, mas melhorou muito. Vai em tudo quanto é sessão que tem no centro. Ah, eu trabalho por conta, eu sou autônomo. Melhorou mais ainda, aí que você pode mesmo. Então, assim, é uma coisa muito importante essa questão da gente otimizar o nosso tempo. Quanto mais tempo eu tenho, que eu posso administrar o trabalho profissional, mais possibilidade eu tenho de fazer o bem. Agora, não me venha com essa, eu estou cansado, eu já estou velhinho, né? Aí quem dizer isso para mim agora, eu mando chamar a Dona Nessi. Né? Eu mando chamar a Dona Nessi, né? Que a Dona Nessi é uma prova que idade não tem nada a ver, né? Certo? Você pode ter idade e continuar trabalhando no bem. E a Carla é a prova que dor também tem nada a ver. Você pode continuar com um monte de dor, né, e continuar trabalhando no bem. Certo? Não é assim? Não é assim? Né? Então, assim, o quanto a gente puder servir, claro, é compreensível que você não vai trabalhar mais com aquela intensidade, que você não vai trabalhar mais com aquela força, que talvez você não consiga mais vir todos os dias ao centro, é compreensível, né? Às vezes até por uma questão de dificuldade de locomoção, tudo isso aí está tudo certo. Mas assim, podendo vir, venha. Podendo servir, venha. Podendo estar fazendo a sua parte, faça, porque é o que eu disse no início. A espiritualidade está aí, os benfeitores estão trabalhando, os espíritos estão trabalhando, os espíritos estão fazendo, e eles não param. Eles se obrigam, às vezes, a recuar, porque não tem trabalhador encarnado que corresponda. Então tem jeito de eles fazer.
Nós queremos aqui fazer uma sessão. Tem médico? Não tem. Bom, não tem jeito. A gente vai tentar ajudar de outro jeito. Mas enquanto a gente puder, faça. Porque Deus nos deixou livres. E essa liberdade tem que ser bem usada. Tá certo? Muito bem, vamos encerrar então. Vamos fazer o passe coletivo para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão nos assistindo. O nosso desejo, como de hábito, é que possamos usufruir o máximo possível destes momentos de aprendizado, de tratamento, que agora, enquanto vamos finalizando a nossa atividade da noite, a equipe espiritual, usando o próprio ectoplasma de muitos que estão sentados, vão aplicando o passe coletivo, vão atendendo a cada um de nós em nossas necessidades. Os passes vão sendo aplicados sempre dos chakras superiores para os inferiores, dos movimentos dispersivos, quando necessário, os movimentos de concentração de energia. E, evidentemente, nós vamos sentindo os efeitos positivos do processo que está acontecendo. Ao fecharmos os nossos olhos, acompanharmos a prece, sentimos uma certa leveza. Há pessoas que sentem que estão flutuando. É uma propriedade do perispírito, a propriedade de expansibilidade. Quando nos concentramos para receber o passe, para orar, o nosso espírito, que não está preso numa caixa, ele se expande através do perispírito. E nós temos essa sensação de flutuação. É o tratamento que está sendo feito, é o passe que está sendo aplicado. Somos nós recebendo da misericórdia divina todo o bem que nós viemos buscar, todo o tratamento que estamos precisando, seja para as nossas dores físicas, emocionais e espirituais, assim como as pessoas que estão em suas casas, acompanhando-nos pelo canal, que também são atendidas à distância pela equipe espiritual que se predispõe a esse trabalho de socorro e de atendimento. E nós aqui, como em casa, fazemos a nossa parte, entrando em conexão, entrando em sintonia, entrando em vibração, abrindo, alargando as percepções para que essa energia boa, para que essa energia do bem, para que essa energia de saúde alcance a todos nós. E de resto, a nossa imensa gratidão por estarmos ainda no corpo físico, começando mais um ano de grandes possibilidades, um ano que, se soubermos aproveitar, podemos cumprir com as nossas tarefas, ampliar os nossos conhecimentos, adquirir méritos para esta caminhada em direção à própria paz de consciência. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ajude, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Até logo, pessoal do canal. Fiquemos todos em paz. Jesus nos abençoe, de retorno aos nossos lares.